Graça e paz, amada Igreja Redenção, que saudades! Temos sentido muitas saudades verdadeiramente um do outro, mas estamos juntos aqui para transmitir a palavra do Senhor neste domingo e queremos mesmo compartilhar com você o que o Espírito do Senhor tem compartilhado no nosso coração. Eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, alguns versículos, para que possamos então ir ao entendimento que Deus tem preparado para nós. O Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o começo dos meses, este será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. No versículo 7 diz assim: tomarão do sangue e o colocarão em ambos os umbrais e na moldura da porta nas casas em que o comerem. No versículo 13 diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Eu quero voltar um pouquinho aqui no versículo 11, que também diz assim: dessa forma o comereis, vossos cintos apertados, vossa sandália nos pés, vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti neste momento, que o Senhor possa estar trazendo mesmo toda a compreensão da Tua palavra em nossos corações, no coração daqueles, Senhor, aonde chegar, ó Pai, este vídeo, no coração da Tua igreja, Tua amada Igreja Redenção para Israel. Senhor, fala conosco, fala de forma que nós possamos, Senhor, compreender este Teu falar neste novo tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem com a Tua glória, Senhor, neste momento. Abraça-nos, Senhor, com Teu abraço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, Senhor, em nome de Jesus, e Te agradecemos por esta oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de transmitir mais uma vez a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja, é a Páscoa do Senhor, conforme diz esse versículo 11. Assim é a Páscoa do Senhor. E o título desta palavra é um novo começo. Nós temos sabido aqui, através da palavra de Deus, que a nação de Israel foi uma nação escravizada na terra do Egito. O lugar onde eles foram levados até mesmo para proteção tornou-se como uma escravidão na vida deles. Israel estava sob o domínio de Faraó. E Faraó é o símbolo de Satanás. E na verdade, nesse contexto, o Egito é o símbolo do mundo escravizador. O mundo que jaz no maligno, o que diz a palavra de Deus. Alguns clamaram, alguns oraram, alguns suplicaram o favor do Senhor em verdadeiro arrependimento, lágrimas, porque estavam sofrendo. A escravidão traz sofrimento na vida de quem é escravo. E Yahvé, o Senhor, ouviu o clamor daqueles que clamaram, e então Ele entrou para libertar. E a palavra do Senhor diz aqui, que este mês, o mês de Abib ou Nissan, e no nosso calendário, um pedaço de março a abril, nós estamos vivendo um mês onde celebramos a Páscoa. Todos celebramos a Páscoa, porque a Páscoa é um tempo de transição,
é um tempo de uma passagem de um ciclo para um novo ciclo. E o Senhor começa a dar aqui algumas direções ao seu povo, através de Moisés e de Arão. E o Senhor disse aqui para Moisés dizer ao povo que numa assembleia, num ajuntamento, no 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro. E deveriam imolar este cordeiro, sacrificá-lo e comer como família. Dependendo da família, deveria comer este cordeiro. Deveria então sacrificar o cordeiro e comer. E continuando aqui, eles deveriam também pegar o sangue desse cordeiro, o próprio sangue deste cordeiro, e espargir nos umbrais das portas, no lugar aonde eles iam comer este cordeiro. Israel teve toda a direção de Deus, desde buscar o cordeiro sem defeito, comer o cordeiro, sacrificar o cordeiro, comer juntos o cordeiro, comer em família para a restauração da família, porque era um tempo de transição, de decisão na vida deles, e eles depois deveriam fazer algo que eles nunca haviam feito na vida. Era tudo novo, a partir daquele momento era tudo novo. O sangue daquele cordeiro, o sacerdote do lar, o pai de família, deveria marcar os umbrais das portas. E eles também fizeram desta forma, porque o Senhor disse que o sangue era um sinal. Deus é Deus de sinais. E o Senhor estava dando um sinal de proteção para esse novo ciclo em que eles iniciavam, iam viver se obedecessem. E neste sinal, algo poderoso que o Senhor nos fala aqui. O Senhor diz que quando ele visse o sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte não alcançaria aquela casa. O anjo da morte passaria e Deus estaria por cima daquela casa, como uma cobertura de proteção para aquela casa, para que a praga mortal, destruidora, não alcançasse os filhos obedientes de Deus. E Deus deu mais um comando para eles. Deus falou assim: vocês precisam ficar prontos, preparados, porque vai ser muito rápida essa transição. E vocês não podem ficar demorando, não podem procrastinar. O cinto tem que estar no lugar certo, apertado, para que as vestes não venham cair, as sandálias, os sapatos nos vossos pés, o cajado na vossa mão. E aí vocês vão comer rapidamente esta ceia de Páscoa dedicada ao Senhor, porque essa é a passagem de vocês. Essa é a passagem para o novo tempo. E eles fizeram tudo como o Senhor ordenou que fizesse. Houve no coração deles temor a Deus, temor. Eles temeram a Deus. Eles ouviram a Moisés e a Arão, sem questionar Moisés e Arão. Eles viveram obediência a Deus. Eles viveram um verdadeiro arrependimento. Naquele momento ali, que não era um momento light, era um momento de muito estresse, tudo preparado, todos arrumados, deveriam comer o cordeiro com muita pressa, porque nós gostamos de degustar devagar, para sentir o sabor daquilo que estamos degustando. Mas eles cumpriram todos os quesitos do Senhor, e isso gerou na vida deles uma grande libertação da escravidão que eles estavam vivendo. Páscoa, novo começo. Novo começo. E eu quero também aqui, juntamente com você, ler esta palavra que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu espírito, que se encontra em Lucas 19, de 41 a 44, a palavra do Senhor diz assim:
quando se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, chorou sobre ela e disse: se tu conhecesses ainda hoje o que te pode trazer a paz, mas isto está agora encoberto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te atacarão por todos os lados. Também destruirão a ti e aos teus filhos que estão dentro dos teus muros. Não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Para quem Jesus Cristo está falando? Jesus Cristo está falando para esse mesmo povo de Israel, que outrora cumpriu todos os quesitos de obediência, de temor, de arrependimento e alcançaram a terra prometida. Mas ali naquela terra prometida, o orgulho tomou conta do coração deles. Toda a nação de Israel, que um dia conheceu a libertação, que um dia conheceu Jesus, o Cordeiro, ainda que simbolicamente, eles se tornaram orgulhosos. E por causa desse orgulho, eles foram novamente escravizados. Já não eram mais escravos lá no Egito, mas eles se tornaram escravos e sofreram, porque muitos vieram contra a nação de Israel. Eles perderam o tempo da visitação de Deus. O que o Espírito do Senhor tem trazido para mim? Que este é um novo tempo de Deus para a nossa vida também. Não é por acaso o Covid-19 que nós, como nação brasileira, estamos vivendo, mas também não é por acaso esse tempo da Páscoa do Senhor para nós. O Senhor é Deus de sinais. Yahvé é Deus de sinais. O mesmo Deus que libertou o povo lá da escravidão do Egito, Ele está olhando para nós. Ele está olhando para as nações orgulhosas, está olhando para o orgulho da nossa nação e principalmente para o meu orgulho, o seu orgulho, o orgulho da igreja brasileira e da igreja das nações. Temos nos tornado escravos. Não escravos visivelmente de um rei tirano, faraó, mas escravo de Satanás. Satanás tem nos escravizado com muitas situações que têm nos levado tão distantes de Deus. O povo de Israel não conheceu o tempo da visitação. Jesus Cristo chorou sobre eles e disse: se você conhecesse o tempo da visitação e o que pode te trazer paz, o que te traz a paz, aquele mesmo cordeiro que foi morto. No livro do profeta Isaías, ele é chamado de príncipe da paz. Ele é a nossa paz, o príncipe da paz, o cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou e está aqui neste século 21. E nós temos sido orgulhosos. Nós, igreja brasileira, nós, igreja Redenção, eu, Zenilde, a minha família, nós temos perdido o temor do Senhor. A desobediência tem alcançado o nosso coração e não há uma reverência diante de Deus. Temos perdido a reverência e a referência. Quem é Adonai? Quem é Yahvé? Quem é esse Cordeiro bendito que por nós foi morto? Mas é tempo de retorno. É tempo de voltar. É Páscoa. É tempo de um novo começo. O Pai tem permitido que nós estejamos dentro das nossas casas. Lá fora um caos. E o Pai tem permitido que estejamos dentro das nossas casas para que nós possamos parar e pensar o que nós temos feito com o Cordeiro de Deus que foi morto naquela cruz em nosso lugar. O que nós temos feito com aquele mesmo sangue que trouxe proteção para os filhos de Israel que estavam no Egito e que tem trazido proteção para nós. E o Senhor está nos chamando.
O Eterno está nos chamando em meio à angústia das nações. O Eterno nos convoca a conhecer o tempo da nossa visitação. Presos em nossas casas, nós temos tido tempo de buscar o Senhor, nós temos tido tempo de nos voltar para o Senhor. O Senhor diz novamente: vinde e voltemos para o Senhor. Ele fez a ferida porque Ele sabe fechar a ferida. Que nós possamos nos voltar a um temor reverente, em conhecimento. Quem é Deus? Quem é Yahvé? Quem é Adonai? Quem é esse Deus que nós, como Igreja de Cristo, estamos servindo? Será que podemos servi-lo de qualquer forma? Acredito que não. Este é um clamor de Deus para que nós, como Igreja dele, possamos retornar a Ele em temor reverente. Acabou-se o temor e nós precisamos buscar aonde foi que nós perdemos esse temor. Nós precisamos buscar o nosso Deus e viver obediência à palavra dele. É a palavra dele. Nós precisamos obedecer a palavra dele. Ele tem nos chamado para um novo tempo, para um tempo de recomeço. É uma transição, é um ciclo e nós precisamos ficar prontos como o povo de Israel se aprontou para o tempo da transição da Páscoa. Este é o tempo de nós nos aprontarmos, distante das plateias, distante dos olhares, distante dos palcos, até dos altares. O Senhor tem nos chamado a buscá-lo reverentemente, em obediência e um verdadeiro arrependimento. Há um novo começo para mim e para você. Há um novo começo para você, Igreja Redenção. Há um novo começo para você, Igreja Brasileira. À nossa frente e nós precisamos retornar. Vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos dar ouvidos ao clamor do Senhor. Vamos retornar ao Senhor em espírito e em verdade, plenos do temor do Senhor, neste tempo de aflição no mundo, mas Páscoa, vamos relembrar, para que nós não venhamos nos perder. Esta é a palavra que o Senhor nos traz. Pai, que o Teu Espírito de poder possa trazer em nós o verdadeiro temor. Faz brotar dentro de cada um de nós o verdadeiro temor, a verdadeira obediência, o verdadeiro arrependimento, para que nós não sejamos enlaçados, Senhor, nos nossos próprios pecados. Eu oro por mim, por minha família, eu oro pela Tua Igreja Redenção, mas eu oro pela Igreja Brasileira, eu oro por todas as igrejas das nações desta terra. Alcança-nos com Teu temor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos, Senhor, depressa a essa transição neste tempo de Páscoa, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.